Agora tá um lugar assombrado, porque ninguém consegue dormir. Qualquer barulho, a gente já fica com medo, assim não consegue, né, sobreviver que normal. Agora era antes, porque antes era um lugar tranquilo, calmo, não tinha esse movimento que hoje tem, né, pelo motivo da barragem ter rompido. Também que a Vale falou que quando se tocasse sirene, daria tempo das pessoas correrem, né? Inclusive a pessoa que estava na pousada, eles deram rota de fuga errada. E falaram para eles deslocar para o Pontilhão, e o Pontilhão arrebentou todo, partiu ao meio. Então, assim, acho que acabou com o caldo de feijão. Acho que um lugar que era bom de se viver, era um sonho, hoje é um pesadelo. Ah, não imaginava não, a gente sempre, eu ficava sempre lá na área da barragem lá, a gente via, parecia que era um lugar seguro, mas depois que a gente vê o que aconteceu, que dá, vê o risco que a gente corria lá também. O senhor tem esperança de encontrar alguém aí nessa lama? Acho que é possível. Muito difícil. Muito difícil. Não encontra mais nada não. O Parque da Cachoeira não estava considerado como área diretamente afetada pelo empreendimento. Não existia no mapa da empresa. E a gente falou isso no dia 11 de dezembro, esse estudo aqui, cadê o Parque da Cachoeira? Em 2009, que ela ia recuperar rejeitos, porque ela faria também um aproveitamento econômico de finos e ultrafinos que estão nesses rejeitos, e ela faria isso não porque ela é responsável com os rejeitos, é porque valia a pena economicamente na época que o preço do minério estava muito alto. Então aproveitar esses finos e ultrafinos valia a pena. Só que o preço despencou e a empresa não fez nada desse programa e largou essas barragens para lá, e tem mais de 100 barragens de rejeitos da Vale em Minas Gerais, e em 2009 ela escolheu 8. Por que 8? Porque as mais perigosas, as que foram alteadas sem controle, as muito antigas que foram feitas antes, quando não tinha nem legislação ambiental, e sabe-se lá como é que esse trem foi feito lá atrás. Aqui tem um refeitório logo embaixo que vai matar nós mesmos. Então, de 100, em 2009, ela escolheu 8 para cuidar. Não cuidou. Dessas 8, 2 já romperam, que é Fundão e Córrego do Feijão. Então, vários problemas, e a pessoa da Vale vira e fala assim: a população está ciente e de acordo com o projeto. Na nossa cara, a gente lá. Aí a gente falou depois: você acabou de falar que a gente está de acordo e ciente? Não, minha amiga, existe um conflito histórico naquele território de quase 10 anos. A gente não está ciente de acordo, não. De rejeito que tem aqui, não vai ser fácil para eles achar as coisas aí no fundo desse trem, não. É muito rejeito, muita destruição. A gente fica triste pelo acontecimento, fica triste pelas famílias que perdeu os parentes, fica triste por tudo, pelos animais, pelos peixes, que eu vi na reunião conversando de tudo lá, mas ninguém não lembrava dos peixes. A gente gostava demais de vir aqui pescar de anzal, vir ali, quem tem licença, pescar de uma tarrafa, porque tem uns que tem uns que não tem. Entendeu? A gente gostava de pescar, pegar o peixe, comer, não precisava de nada da Vale igual agora a gente está precisando, de cesta básica, não precisava, nós nunca precisou de Vale para nada, entendeu? Agora nós estamos precisando do nosso direito, que é mais que o normal, né?
Então, assim, infelizmente, eu não espero muito da empresa, eu não acho que a empresa vai fazer uma mudança de sua conduta, apesar de deve estar impactada, né, porque matou ela própria, né, mas eu acho que é só compressão e o Estado tem um papel muito importante nesse momento para que não se repita o que aconteceu em Fundão e Mariana com essa Fundação Renova. Aqui não vai ter Renova, a gente não vai aceitar a atuação incompetente da empresa na reparação dos danos e na recuperação da bacia do Rio Doce, e está comprando prefeito, enrolando pessoas, enfim, como que o criminoso cuida da sua própria vítima, né? Que é o caso da Fundação Renova. Então tem que ter a população sempre pressionando, sempre alerta, mídia atuando e o Estado fazendo o seu papel, que é defender as pessoas, a população e não a empresa, para que tenha muita pressão em cima da Vale, para ver se ela se mexe num sentido mínimo de dignidade. Então não sei o que eles vão fazer, né? Acho que eles teriam que pagar por tudo que fizeram.